Que bênção, queridos, maravilhoso realmente esse tempo que nós tivemos a nossa Sara Conference, tempo de receber da palavra de Deus, porque o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Nós temos muitos momentos, experiências com o sobrenatural, nós somos tocados pelo mundo invisível, e nós sorrimos, e nós caímos, e nós trememos, e nós choramos, mas o que muda a nossa vida é a palavra de Deus, amém? À medida que nós conhecemos a palavra, e nós recebemos não só do conhecimento nesses dias, mas nós recebemos da unção, porque a unção não se aprende, a unção se recebe, amém? E nós recebemos dessa unção de sabedoria, e eu creio em nome de Jesus, que sim, nós vamos viver um novo tempo, nós inauguramos nesses dias uma nova estação, porque não somente o conhecimento tem acessado as nossas vidas, mas a unção de Deus, a sabedoria que nos mostra o caminho, que nos livra do mal, que não somente nos instrui acerca do que é certo e errado, mas também nos mostra qual é a atitude, qual é a decisão, o que nós temos que guardar, amém? Que em nome de Jesus eu e você possamos realmente testemunhar de tudo que recebemos nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero compartilhar nessa manhã uma palavra cujo tema é: Deus abrirá um novo caminho. Deus abrirá um novo caminho. Em alguma área das nossas vidas, existe uma encruzilhada, aonde nós nos sentimos, eu não sei se você já se sentiu assim, entre a cruz e a espada, o ditado diz. Alguém já se sentiu assim? O que eu vou fazer? E agora? Quando eu fui casar com meu marido, eu fiquei entre a cruz e a espada, e Deus me tirou do meio das duas. Porque quando nós fomos nos casar, ele já estava em Campo Grande, porque ele era do interior de São Paulo, ele já estava em Campo Grande. Minha transferência, porque nós trabalhávamos em instituições financeiras, minha transferência ainda não tinha saído, e ele deu o ultimato, falou: olha, ou você vem, não tem outra saída. E eu falei: Deus, eu preciso ir. Queridos, na última semana, porque eu falei: eu só vou, se não acontecer nada, porque Deus falou comigo, eu vou te abençoar aonde você estiver. Como é importante ter o discernimento e a sabedoria. Deus falou para mim: eu vou te abençoar onde você estiver. E eu falei: Deus, vai acontecer algo maravilhoso. Se não for nessa instituição, vai ser em outro lugar, o Senhor vai abrir uma porta, mas eu sei que dessa vez eu caso. Ninguém vai me impedir de casar. Vou deixar essa vida solteira, vou casar e vou ser muito mais feliz e deixá-lo feliz. E aí, uma semana antes, porque eu falei: Deus, eu só vou pedir demissão na última hora. Na hora que eu chegar, tiver que falar: ó, tchau, foi muito bom, uma benção, quase 20 anos de casa. Na última semana, uma colega de trabalho de Campo Grande liga e fala: Andréia, eu estou querendo voltar para Dourados. E eu ouvi falar que você está querendo vir para cá. E o cargo dela era um acima do meu. Precisava de outro milagre. Outro milagre. Falei: Deus, o Senhor é o Deus do impossível. Onde não existe um caminho, o Senhor vai abrir. Queridos, eu testemunhei Deus abrir um caminho aonde não existia. Em quase 20 anos de casa, eu não tinha visto uma situação como essa. Nós sabemos que muitas situações mudaram em tudo, na CLT, enfim, nas empresas, nas leis, mas naquela época eu nunca tinha visto aquilo. Ela voltou para Dourados, na posição que eu estava, e uma semana antes do meu casamento, eu fui promovida. Fui lá, casei, pode aplaudir, é isso aí, dona Zélia. Foi a maior alegria do meu coração, né? Casar com esse homem de Deus e ainda continuar na empresa que eu trabalhava, porque já tinha uma história de crescimento, e Deus já tinha feito ali. E muitas vezes na vida nós nos sentimos assim, nós olhamos e falamos: Deus, e agora? Se são momentos na vida que Deus permite para que a gente pare de olhar para o lado e comece a olhar para o alto, e comece a dizer: Deus, se o Senhor não fizer, ninguém mais vai poder fazer. E tem momentos na vida assim, são situações que nós enfrentamos muitas vezes, lutando contra uma doença, um conflito no casamento, um problema no trabalho, na empresa onde você está, na sua empresa, nos seus negócios, que você diz: e agora? O que eu vou fazer? Alguns dizem assim: se
Ficar, se correr, mas o bicho não pega ninguém, amém? Porque aqui todo mundo é liberto pelo sangue do Cordeiro. Mas tem momentos que a gente se sente assim, Deus, e agora? Qual é a melhor decisão? O que eu vou fazer? Não existe saída. O médico disse que não tem cura. Meu marido falou que não me ama mais. Minha esposa falou que não sente mais nada por mim, que quer o divórcio. O que eu vou fazer? Meu filho falou que vai embora de casa. Ele é maior de idade, vai viver a vida dele longe dos caminhos do Senhor. O que eu vou fazer? Situações difíceis. O contador diz que não tem mais solução, tem que ser falência. E agora, Deus? Qual é o caminho? Qual é a porta? O que eu vou fazer? Um grande homem de Deus, nós sabemos de vários homens na Bíblia, mas eu quero falar sobre um deles. Passou por um momento como esse, muito angustiante. A Bíblia não relata exatamente o que ele estava passando. Mas ele estava passando um momento de muito conflito, sem saber o que fazer. Um momento de muita angústia, de muita dor. E ele estava sucumbindo àquela dor quando ele começa a se lembrar dos feitos de Deus. E ele começa a se lembrar que Deus é Deus que abre caminho aonde não existe. Que Deus é aquele que cura quando tudo diz que é morte. Porque Deus diz que é vida, então vida será. Ele começa a lembrar que Deus pode dar a vitória com poucos ou com muitos. Ele começa a lembrar dos feitos de Deus. E ele começa então a receber da visitação de Deus. E ele se levanta na certeza de que ainda que naturalmente ele olhasse e não visse um caminho, o Deus que ele servia abriria um caminho aonde não existia. Eu estou falando sobre Asaf. Asaf, ele era um levita, descendente da tribo de Levi. Ele era o líder dos levitas que serviam no templo, foi instituído por Davi. E ele tem um momento que ele fica muito angustiado, e ele relata isso no Salmo 77. E ele fala da sua angústia, ele fala da sua dor, e ele fala: eu não vou desistir, eu não vou parar, mas Deus, eu estou sofrendo, eu estou angustiado, eu estou com medo. Aí ele fala: mas Deus continua sendo Deus. E ele começa a se lembrar dos feitos de Deus. No Salmo 77, versículo 19, ele diz assim: o teu caminho é no mar, e as tuas veredas, suas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Asaf, nesse momento, ele está lembrando o que Deus tinha feito quando libertou o povo do Egito e fez o povo passar a seco pelo meio do Mar Vermelho. Na tradução da linguagem de hoje diz assim: tu andaste pelo meio do mar, abriste caminho no oceano profundo, mas ninguém viu as marcas dos seus pés. Ele estava lembrando que o povo de Israel, depois de mais de 400 anos amassando barro, escravizado, sofrendo, depois sai, é liberto, depois de testemunhar grandes milagres. Vocês sabem das 10 pragas, e Deus manifesta do seu poder, Deus liberta o povo, porque daí Faraó diz: não aguento mais, deixa esse povo ir. Ele tenta ainda negociar. Primeiro ele fala assim: não, vão vocês, deixem os animais. Depois ele diz: não, vão vocês e deixem os filhos. Até que com mão forte, Deus faz Faraó deixar o povo ir. Quando vem a praga, quando vem o anjo da morte e mata os primogênitos de todos os egípcios. E aí Faraó diz: então vai. E quando o povo vai, nós vamos ver daqui a pouco, quando o povo vai, isso está em Êxodo 14, quando o povo vai, Faraó se levanta, e ele diz: não, aquele monte de escravos, os egípcios ficam com raiva e falam: não, não vamos deixá-los não. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus permitiu aquela situação para que fosse testemunhada da sua glória na vida daquele povo mais uma vez. E aquele povo vai embora, e os egípcios vêm atrás.
E quando eles estão se aproximando do Mar Vermelho, a Bíblia diz que eles olham e eles veem o exército de Faraó. A Bíblia diz que Faraó pegou os seus melhores 600 carros e mais os seus cavaleiros para ir atrás de um povo que ia a pé. Imagina, a Bíblia diz que eles vinham furiosos. Muitas vezes existem muitas situações que você olha e diz: eu vejo fúria nisso. Um espírito de morte, espírito de ira, de violência, espírito de vício, de suicídio. E muitas vezes você olha e fala: Deus, só o Senhor para nos livrar, só o Senhor para livrar meu filho, só o Senhor para restaurar meu casamento. Espírito de traição, de mentira, de engano. Você vê e você observa, você fala: não é natural isso. Não é natural isso que está acontecendo na minha vida, na vida do meu filho, na minha família, na minha empresa. Toda hora um problema, toda hora uma despesa que não era para ter, toda hora uma situação que não era para existir. Não é natural. E o povo que sai, quando eles olham para trás e veem tudo isso, aí eles falam assim: ah não, Moisés, não tinha sepultura suficiente para nós no Egito? Por que você trouxe a gente para vir morrer aqui? Para ficar entre o mar e os egípcios? Por que você não deixou a gente morrer lá? Pelo menos a gente tinha uma comida, tinha o suficiente. A gente ia amassar o barro, ia ser escravo, ia morrer escravo. Olha que ponto eles chegaram. Eles olharam e começaram a reclamar para Moisés. E aí Moisés diz assim: não tenham medo, porque o Deus que tirou vocês de lá é o Deus que está conosco aqui. Esses egípcios que vocês estão vendo, vindo atrás, vocês nunca mais verão um deles sequer. E aí Deus fala com Moisés: fala para o povo parar de falar e manda o povo marchar. E você, levanta o teu cajado, estende a tua mão e divide o mar, para que vocês possam passar. Queridos, imagina isso acontecendo. Moisés falando para o povo: para de olhar para trás, para de olhar para a circunstância que te encurrala, para de olhar para a situação que naturalmente não existe um caminho, e começa a olhar para o Deus que abre o caminho aonde não existe. E aí Moisés fala isso para o povo: levanta o cajado, estende as mãos, e o mar se abre. Meu Deus, eu fico imaginando aqueles paredões de água sem fim. Imagina o que tinha naquelas águas. Vocês já imaginaram isso? A variedade de peixes, tubarões, baleias, não sei que tipo de animal que tinha, a variedade que tinha naquela época. O que eles viram para entrar, que ele tinha que ter fé. Sim ou não? Não, tinha que ter muita fé. O povo agora há pouco estava: nós queríamos ter ficado, não tinha túmulo suficiente lá no Egito. De repente o líder se levanta e fala: para de olhar para trás, para de olhar para a situação e vai em frente. E eles vão ao ponto de atravessar em terra seca, com a direita e a esquerda, com águas que se cedessem mataria a todos. E eles começaram a marchar e eles entraram. E a Bíblia diz que quando eles entraram, quando eles já estavam um pouco adiante, os egípcios também entraram. E a Bíblia diz que o anjo que estava à frente de Israel, e a nuvem, a coluna de nuvem que estava à frente, foi para trás. Diante e à frente de Israel era luz, atrás era escuridão. Pare de ficar olhando para trás e para as circunstâncias que te colocam numa posição onde você vai dizer: não tem saída, porque tem saída, tem solução, tem cura, tem restauração, tem libertação, tem sim ascensão, tem um caminho para levantar tua empresa, tem um caminho sim para salvar tua família, tem um caminho para libertar teu filho, tua filha, tem um caminho para te fazer próspero nos seus negócios, no seu trabalho, tem um caminho para te fazer ser usado poderosamente por Deus, servindo a Deus na casa de Deus, conforme aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tem um caminho. A Bíblia diz que à frente de Israel a luz brilhava, e atrás para os egípcios havia trevas, e Deus trouxe confusão. Deus
permitiu que as rodas, Deus fez um mover sobrenatural, que as rodas começaram a dar problemas dos carros dos egípcios, eles começaram a cair. E aí Deus fala para Moisés: agora que o povo passou, pode levantar a mão de novo. E as águas vieram, e todo aquele exército morreu. Todo aquele exército. Eles tentaram fugir. Quando eles viram aquela confusão, as rodas quebrando, eles falaram: vamos voltar, Deus está agindo no meio deles. Mas não deu tempo, e se cumpriu aquilo que Moisés tinha dito para o povo: desse exército vocês nunca mais verão nenhum deles. E o povo passou em terra seca, o povo foi liberto. E nessa manhã eu estou aqui para dizer a você, que se você tem olhado e não tem visto um caminho, eu quero dizer que Deus vai abrir esse caminho. Deus vai trazer a solução que você precisa. Eu não sei qual é esse caminho, se é uma palavra, se é uma cura, se é uma direção que você precisa, se é a paz no seu coração, se é a alegria, se é o desejo de viver que se perdeu, se é a esperança que se perdeu. Eu não sei qual vai ser esse caminho, mas Deus vai abrir um caminho aonde não existe. E se você está passando por uma situação semelhante a essa, que você olha e não enxerga uma solução, primeiro eu quero te dizer que o que Deus fala, Deus respalda. Deus falou com você, Deus falou que vai salvar a sua família, Deus falou que vai curar, Deus falou que vai haver solução, então assim haverá. Aguenta firme, pare de ficar olhando à sua volta e olhe para Deus. Asaf, ele estava sofrendo, o povo estava angustiado, mas a hora que começaram a olhar para Deus e se lembrar que Deus era o Deus do impossível, então a esperança e o ânimo foram recobrados, e aí se levantaram. O povo só marchou porque teve fé na palavra de Deus e na palavra do profeta, e eles marcharam crendo, tanto que a Bíblia diz que quando eles passaram, mais ainda eles creram em Deus e creram em Moisés, confiaram. Por isso tenha confiança, o que Deus fala, Deus respalda. Ah, mas eu não estou aguentando. Aguenta sim. A Bíblia diz que você jamais vai passar por algo que você não possa suportar. Jamais você vai passar por dor que você não possa vencer. Jamais haverá tristeza tão grande que você não possa suportar, até que a alegria venha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Se você está passando por uma situação que parece não ter uma solução, permaneça firme. Saiba que você pode suportar. Saiba que em Deus você tem força, você tem graça, você tem sabedoria, você tem a inteligência, você tem tudo o que você precisa para enfrentar essa situação. Porque Deus é o nosso libertador, amém? Deus libertou o seu povo e em Jesus Deus tem nos liberto. Por isso creia, se Ele disse, assim será. Você vai suportar. Muitas pessoas vivem dizendo, como nós ouvimos, o Edmilson falar, a Bíblia diz que o poder da morte e da vida estão na nossa boca. Então pare de dizer, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu não suporto mais essa situação, eu vou sucumbir a isso, essa tristeza vai me matar. Para de dizer isso, porque se você ficar falando isso, assim será. Começa a dizer, eu vou suportar essa dor. A alegria vai ser maior do que a tristeza de hoje. A alegria está vindo, ela vai me alcançar. Essa doença, ela vai ser vencida, porque Jesus a venceu na cruz. E eu vou ser curado. Posso ter que passar pelo processo, posso ter que passar pela dor, posso ter que passar, mas eu vou passar com fé. E Deus vai me sustentar, Deus vai me dar vitória, Deus vai curar meu coração. Agora, acredite, confie. E comece a dizer, Deus, eu aguento sim. Diga ao fraco, eu sou forte.
Diga ao triste, eu sou alegre. Diga aquele que se sente um nada, em Deus eu sou tudo. Diga aquele que acha que não pode nada, em Deus eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. Comece a dizer de uma maneira diferente. Comece a declarar de uma maneira diferente as situações que estão à sua volta. Agora saiba, o que Deus falou, Ele vai sustentar, Ele vai cumprir. E eu sempre disse para Deus, quando Deus falou comigo, aquela vez nesse processo de transferência, eu falei: Deus, não importa o que aconteça, eu sei que o Senhor vai me abençoar aonde eu estiver. Eu quero muito continuar nessa instituição, porque eu já tenho uma história, eu já tenho uma carreira nela. Mas se não for mais aqui, aonde eu estiver, o Senhor vai ser comigo. Eu falei para Deus. E na última semana, queridos, eu podia ter pedido demissão. Falar: eu vou ficar uma semana de folga para preparar o casamento, né? Vou pedir demissão. Imagina se eu tivesse feito isso. Quando o meu pai, há algum tempo atrás, muitos de vocês acompanharam isso. O meu pai, ele teve uma situação gravíssima de tuberculose que afetou a parte neurológica, ao ponto dele ficar com um estado clínico de demência. Louco. E chegou a um tempo, a um momento, que disseram assim: precisa internar. E graças a Deus, falando com as pessoas certas, ouvindo Deus, uma semana antes, faltava para o psiquiatra dele chegar. Nós não permitimos que isso acontecesse, porque ele já estava até inclusive colocando em risco ele e a minha mãe e a minha irmã, porque ele se tornou agressivo. Mas deu tudo certo, nós não fizemos isso. E aí ele entrou para um tratamento, até que se descobriu que era tuberculose, que tinha afetado a parte neurológica. Só que foi um momento muito difícil. E chegou um momento que quando eu fui para o MS, foi quando ele estava já na UTI, ele estava inconsciente. O médico disse assim: se ele não voltar nos próximos, acho que era 3 dias, 5 dias, nós vamos ter que entubar, porque a situação está ficando muito grave. E aí nós não sabemos o que vai acontecer. Quando eu cheguei lá, o meu pai, ele estava ainda desacordado. E no dia seguinte, ele acordou. Queridos, foram situações difíceis que, se não fosse Deus abrir um caminho, meu pai tinha ido por uma clínica psiquiátrica. Ele não teria recebido o tratamento que ele precisava ter. E sabe o que o psiquiatra dele disse? Em uma semana ele estaria morto, se ele tivesse ido para uma clínica psiquiátrica e não tivesse recebido o tratamento que ele recebeu depois. Situações que nós não sabemos, que nós não entendemos, mas Deus sabe, e Deus dá o escape, Deus dá o suporte. Por isso Deus falou com você: aguenta firme, saiba, Deus, Ele vai ser glorificado através da sua vida. Deus vai ser glorificado no seu testemunho, no seu milagre, como tem sido em milhares e milhares de testemunhos na minha vida, na vida do meu pai nessa situação. Meu pai foi voltando, queridos, meu pai hoje é normal. Meu pai, quando ele internou, meu pai nem falava direito mais, ele perdeu a coordenação, ele não conseguia falar. Ele balbuciava, não se entendia mais o que ele falava. Teve que ficar amarrado no hospital. Eu fiquei 10 dias lá no hospital, todos os dias dormindo com ele. Meu pai ficava amarrado, querendo fugir, porque queriam matar. Hoje o meu pai é normal, lúcido, saudável, porque Deus abriu um caminho quando a medicina diz que não tinha mais. A Bíblia diz que Jesus recebeu um nome acima de todo o nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Na vitória do Filho está a glória do Pai. Quantos de nós que somos pais nos alegramos na vitória dos nossos filhos? Quantas pessoas olham para os nossos filhos e glorificam e falam: nossa, que bênção, esse pai, essa mãe que ajuda, que cuida, que ama. Assim também é com Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 3 e versículo 4 diz assim: então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu, aqui é Deus falando com Moisés, e eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e saberão os egípcios, que eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor.
Essa situação que você está enfrentando, que você olha e não enxerga uma saída, existe uma saída, Deus vai abrir um caminho e todos à sua volta saberão que Deus é o Senhor, o único Deus todo-poderoso, que livra, que cura, que liberta, que restaura, que salva, que abre um caminho onde não existe e jamais houve, jamais haverá outro igual a Ele. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Às vezes nós não entendemos as situações, nos amarguramos, murmuramos, questionamos. Não, queridos, não faça isso, não aceite isso na sua vida. Ou muitas vezes ficamos buscando um culpado, ou até mesmo em nós. Deus está me castigando. Isso é porque eu fiz muita coisa errada na minha vida. Misericórdia. Uma vez lavados pelo sangue do Cordeiro, Deus não nos julga segundo as nossas obras. Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. Ele não vê o passado, que nós vivíamos distante dEle. Deus vê hoje, como nós vivemos agora. A Bíblia diz que Deus vai ser glorificado, então assim será. Imagina, se a gente ficar olhando para a nossa dor, não tem saída, não tem solução, não tem restauração, não tem mais amor, não tem mais alegria, acabou o respeito, não tem mais. Tem sim, quem disse que não tem? O Deus Todo-Poderoso diz que tem. Mas essa situação diz que quer isso, quer aquilo. A Bíblia diz que Deus sim não interfere no livre-arbítrio, mas quando existe oração, quando existe fé, a Bíblia diz que como ribeiros de águas, Deus inclina o coração de um rei. Deus permite circunstâncias que corações sejam inclinados à vontade dEle, ao melhor, conforme a oração e a fé que tem sido feita a respeito disso. Então pare de ficar também se culpando. Não, Deus, é porque eu vivi, porque eu fiz, porque eu deixei, porque eu abandonei. Imagine, José então, o que José fez para ser vendido como escravo? O que Davi fez para ser perseguido por Saul e todo o seu exército? O que Jesus fez para ir à cruz? Tem momentos que nós não entendemos, mas Deus sempre vai abrir um caminho, Deus sempre vai mostrar na hora certa. Tem um testemunho de um casal muito amado, uma família de Deus. Eles já tinham 2 filhos, e aí ela engravidou do terceiro. Pessoas de fé, cheios da presença de Deus. Isso já fazem alguns anos. Nós não tínhamos toda a tecnologia e ciência que temos hoje. E esse casal, quando então engravida do terceiro bebê, recebe uma palavra de Deus, de uma pessoa muito querida, falando: olha, esse filho, eu sinto no meu coração, é um filho assim de Deus, vai servir ao Senhor, vai alegrar sua família, vai ser usado por Deus, vai ser uma bênção, e esse filho vai se chamar Natã. Eles receberam uma palavra de Deus, e aquela palavra testificou no coração deles. Eles sentiram que era Deus falando com eles, e aí eles então decidem: nosso filho vai se chamar Natã. E esse filho nasce. E quando esse filho nasce, ao nascer eles descobrem que ele tem síndrome de Down. E aquela família, num primeiro momento, chora muito. Fala: Deus, e agora como que vai ser? Nós estávamos esperando tudo perfeito. Hoje, nós sabemos que a tecnologia, a medicina, isso não tem como acontecer. A não ser que seja um propósito de Deus, mas não tem. Hoje em dia se tem exames, se identifica tudo, mas naquela época, muitos anos atrás, não. E aí, aquela família chora, aquele pai busca Deus, até que ele encontra consolo. Deus fala com ele, ele fala: Deus, nós vamos enfrentar isso. Nós vamos cuidar do Natã, nós vamos buscar dele todo o tratamento que é preciso, todo o cuidado que ele precisa ter, nós vamos fazer de tudo. Mas a mãe fica angustiada, não aceita e fala: não, nós vamos fazer vários exames, nós vamos ver tudo, ver como que isso está no corpo dele, nas células, o percentual, eu quero saber de tudo. Não pode ser, tem que ter uma outra maneira. E ela submete aquele bebê a todo tipo de exame, e aí chega no consultório da médica,
E a médica, diante dela, a mãe fala assim: explica para mim a situação. Como que vai ser com todos esses exames? E a médica diz assim: mãe, está em todas as células do corpo dele. Ele é o caso mais pleno de síndrome de Down, se a gente pode dizer assim, o percentual máximo que eu já vi em toda a minha carreira. E aí aquela mãe desaba na cadeira a chorar. E a médica olha para ela e diz assim: mãe, deixa eu dizer algo para você. O Natan é um presente de Deus para vocês. Quando a médica, que não era cristã, falou isso para aquela mãe, aí que ela desabou a chorar, porque aí ela entendeu o que aquela mulher de Deus tinha falado para ela lá atrás. Natan significa presente de Deus. E aí ela entendeu que aquele filho era um presente de Deus, e ele seria tudo que a medicina disse que ele não seria. Porque a médica disse: ele não vai andar, ele não vai falar, ele vai ter muita dificuldade de se desenvolver de qualquer maneira, porque o percentual é muito alto da síndrome de Down nele. E aí esse casal, depois de alguns anos testemunhando, disse assim: sabe em casa quem mais nos faz sorrir? O Natan. Sabe quem mais corre dentro de casa com os irmãos? O Natan. Sabe quem é o mais organizado e ajuda os irmãos a organizarem as bagunças dele? O Natan. Sabe quem está trabalhando hoje? O Natan. Porque ele foi um presente de Deus para nós. E quando eu achei que não existia um caminho, Deus abriu. E a nossa família foi transformada, porque ele encheu de alegria, de esperança. E nós vencemos a dor. Pode aplaudir ao Senhor. Não pare diante de uma situação que você não enxerga uma saída. Fala para Deus: Deus, o que o Senhor falou, o Senhor vai cumprir. Eu vou acreditar, eu vou guardar os meus lábios, eu não vou declarar palavras de morte, mas eu vou prosseguir. Êxodo 14:15 é quando Deus então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Quantas pessoas abandonam a fé, param de confiar em Deus, param de ser fiéis por causa de uma situação. Deus falou: pare de reclamar e continue. Continue sendo fiel, continue meditando na palavra, continue orando, continue na igreja, nos cultos, continue nas células, continue no Instituto de Vencedores, continue fazendo sua campanha, continue o seu jejum, continue, porque a vitória é daqueles que continuam, amém? Em nome de Jesus, vai haver um caminho, Deus vai abrir. 2 Coríntios 4:16 e 18 diz: por isso não desfalecemos, por isso nós não paramos, por isso nós não desistimos, por isso nós continuamos marchando, por isso nós não negamos a fé, nós não abrimos mão das promessas de Deus, porque promessa de Deus para quem crer é promessa cumprida. Promessa de Deus para quem crê é promessa cumprida. Deus não vai deixar de cumprir o que Ele prometeu. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Não permita que situações temporais determinem o que é eterno para a sua vida. As promessas de Deus são eternas, amém? Elas vão se cumprir, vão te alcançar. Por isso, em nome de Jesus, fala: Deus, me renova. Por isso que o apóstolo Paulo falou: olha, por isso nós não desfalecemos, ainda que o homem exterior se corrompa, mas o interior se renova. Esse é o segredo da juventude.
Ele falou assim: olha, por isso que todos os dias eu me renovo, eu tenho forças para lutar, eu tenho forças para permanecer, porque eu acredito, eu confio, porque os meus olhos não estão nessas circunstâncias que me encurralam, que me fazem olhar e dizer não há saída. Não, os meus olhos estão nas promessas de Deus para a minha vida. E eu quero que você se coloque em pé com a sua Bíblia na sua mão, e nós vamos ler o último texto e orar. Isaías 55, versículo 8 ao 11. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, ou o que me agrada, e prosperará naquilo para que a enviei. Para fazer cumprir a sua palavra, Deus vai fazer existir o que ainda não existe. Creia nisso. Deus é fiel à sua palavra. Deus falou, Deus vai cumprir. Vai salvar sua família, vai restaurar seu casamento, vai restaurar a vida dos seus filhos, vai mudar a sua vida financeira, vai, em nome de Jesus, usar a sua vida no ministério, poderosamente. Você vai servir a Deus, você vai encontrar o seu lugar, você vai saber exatamente o que Deus espera que você faça. Deus vai cumprir em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos aonde você está, você que está em casa também, e fala para Deus: Senhor, tira os meus olhos das circunstâncias difíceis que eu enfrento. Coloca diante de Deus essa situação que você olha hoje naturalmente e não enxerga uma saída. E diga para Deus: Senhor, eu creio, existe uma saída. Eu creio, existe cura, existe libertação desse vício, existe alegria no lugar dessa tristeza, dessa depressão. Existe desejo de viver em lugar desse desânimo, desses pensamentos de morte, de suicídio. Existe, Senhor, um caminho, existe uma solução, existe uma saída, em nome de Jesus, porque o meu socorro não está naquilo que os meus olhos podem ver, mas o meu socorro está em Ti, Papai. E eu creio que o Senhor vai abrir o mar, e se o mar não se abrir, eu vou passar sobre as águas, mas o impossível vai acontecer. Papai, em nome de Jesus, eu creio, eu confio em Ti, na Sua palavra. O que o Senhor prometeu, Senhor, vai acontecer, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor será glorificado em nossas vidas. Papai, na nossa vitória, o Senhor vai ser glorificado, assim como é glorificado em Jesus. Por isso, Pai, fortalece-nos nessa manhã, fortalece a certeza de que, Senhor, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer. Tira os nossos olhos do natural e leva-nos a olhar para as Tuas promessas, em nome de Jesus, porque Tua promessa, Papai, nas nossas vidas, Papai, que cremos, é certo que vai acontecer em nome de Jesus. Abra suas mãos e adore ao Senhor. Aleluia. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, e vem ao céu, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és. Aleluia, levante suas mãos e declare comigo: Senhor, eu confio em Ti, na Sua palavra, e o Senhor vai abrir um caminho aonde não existe. Existe uma solução, existe uma saída. Essa é a certeza, a fé em meu coração. Fortalece-me todos os dias, levanta-me todos os dias, nessa certeza vai acontecer o impossível, e o Seu nome será glorificado
através da minha vida, em nome de Jesus. Eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu vou prosseguir e avançar, porque os milagres do Senhor estão à minha frente, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, dê um grande aplauso ao Senhor e diga obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos, glória a Deus. Que a palavra de Deus te faça firme e forte, e que você permaneça inabalável na promessa, porque aquele que prometeu é fiel, todo poderoso para cumprir. Amém. E nesse momento eu quero dar a oportunidade a você que precisa receber Jesus em sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador. Talvez você já recebeu, mas talvez hoje você precisa se reconciliar. Você que está presencial, você que está conectado conosco, eu quero dizer algo a você. Jesus te chama. Jesus te chama, e o tempo de buscar a Deus é hoje, é agora. Por isso, ore comigo nesse momento dizendo: Senhor Jesus, eu te convido a entrar em minha vida, em meu coração. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero viver a história que o meu Deus escreveu para mim, porque eu sei que é uma história de vitória, em nome de Jesus. Amém? Se você fez essa oração pela primeira vez, ou se reconcilia com Cristo nesse momento, se você está aqui presencialmente ao final deste culto, fale com uma das nossas pessoas do nosso apoio e fala: eu estou me reconciliando, eu recebi Jesus na minha vida, eu quero viver uma nova história. Se você está conectado, entre em contato conosco por esse celular, pelo WhatsApp em tela, por essa ficha do QR Code que está aí no YouTube, e diga: eu quero viver. Nós queremos ajudar, orando, orientando, ensinando, porque assim tem sido feito conosco até hoje. Amém? E venha você que está conectado participar dos nossos cultos, venha estar conosco, faça parte da família Sara, a Sara Nossa Terra, amém? Que tem compromisso de sarar a nossa geração, de ver famílias transformadas. Nós vamos ter a maior alegria de te receber em nome de Jesus. E aqui presencialmente nessa manhã, tem alguém que está conosco pela primeira vez aqui? Por favor, faça um sinal com a sua mão. Tem alguém que está conosco aqui? Glória a Deus, seja muito bem-vindo, Deus abençoe sua vida. Aqui à minha direita alguém? Glória a Deus, queridos, nós estamos encerrando. Quero agradecer a sua visita que está conosco pela primeira vez, que o Senhor esteja sempre, é sempre muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida e sua família, amém? Vocês que estão conectados, obrigada por esse tempo, que Deus abençoe vocês, nós amamos vocês, estamos esperando vocês, porque as vacinas estão atingindo aí, estão avançando, glória a Deus, que Deus abençoe, queremos ter vocês conosco. Muito obrigado por esse tempo juntos. Vocês que estão presencialmente, olha, vencemos o frio, amém? Vencemos os gigantes, mas vencemos o frio também. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa manhã. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida em nome de Jesus, amém? Levante sua mão ao céu. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Deus, pela tua presença, pela tua palavra. Espírito Santo, haja em nossos corações com liberdade, que a palavra gere transformação nas nossas vidas, e que a comunhão, a graça e a consolação do Senhor esteja sobre cada um dos teus filhos. Que Deus abençoe você, que o Senhor te dê a sua paz, que o Senhor te guarde, te livre, e que você vá para o melhor domingo da sua vida, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vá na paz do Senhor, amo vocês, e até a próxima conexão, até o nosso próximo culto às 18h30, amém?